Escute com atenção o que vou lhe dizer agora, pois é algo que a teologia comum muitas vezes não ousa explicar em voz alta. Nós crescemos ouvindo sobre a trindade eterna do pós-vida, que são o céu, o inferno e o purgatório. Mas, e se eu te dissesse que Padre Pio, em suas visões místicas mais reservadas, vislumbrou um estado espiritual que faz a alma sofrer de uma maneira que o próprio fogo não consegue descrever? Existe um tormento específico, um abismo de silêncio e esquecimento que ele identificou como o segredo das almas solitárias. Não é o inferno, pois ainda há esperança, mas é um lugar onde o sofrimento é amplificado pela solidão absoluta e pela falta de orações de quem ficou na terra. Se você sente um frio na espinha agora, é sua alma reconhecendo que talvez um ente querido seu esteja clamando por socorro neste exato momento e ninguém está ouvindo. Por isso eu lhe peço com a máxima urgência que pare absolutamente tudo o que está fazendo. Feche a porta, coloque os fones de ouvido e ignore as notificações do mundo lá fora, pois o que vamos revelar aqui não é apenas conhecimento, é uma missão de resgate espiritual que pode livrar sua linhagem desse destino terrível. Antes de desvendarmos esse mistério sagrado, deixe seu like agora mesmo como um ato de caridade pelas almas esquecidas e escreva nos comentários a frase "Luz para os solitários", para afirmar seu compromisso de não abandonar ninguém na escuridão. Padre Pio não era um homem comum. Ele carregou as chagas de Cristo por meio século, sangrando diariamente das mãos, dos pés e do costado. Mas o que poucos sabem é que suas feridas visíveis eram apenas o reflexo de uma ferida muito maior que ele via no mundo espiritual. Durante as madrugadas frias em San Giovanni Rotondo, quando todos dormiam, ele ouvia gemidos que vinham de dimensões que nossos ouvidos físicos não captam. Eram vozes de almas aprisionadas não apenas pelas chamas purificadoras, mas pelo silêncio absoluto daqueles que deveriam estar rezando por elas. Padre Pio chamava essas almas de os solitários do purgatório. E ele revelou que o abandono espiritual cria um tormento específico que multiplica o sofrimento purificador de maneiras que a teologia tradicional raramente explica com clareza. Este não é um ensinamento que você vai ouvir em homilias dominicais comuns. Este é conhecimento místico que Padre Pio reservou para seus confessores mais próximos e para aqueles que demonstravam maturidade espiritual suficiente para carregar o peso dessa verdade. Por que ele guardava isso com tanto cuidado? Porque compreender o estado das almas solitárias é receber uma responsabilidade sagrada. É descobrir que talvez alguém da sua própria linhagem, alguém que você amou e enterrou, esteja neste momento clamando seu nome do outro lado do véu, esperando que você finalmente desperte para a realidade do abandono espiritual. E quando você descobre isso, não pode mais fingir que não sabe. Agora eu preciso que você faça algo muito concreto antes de continuarmos. Pare este vídeo por alguns segundos e vá buscar um papel e uma caneta. Não é sugestão, é necessidade espiritual, porque ao longo desta revelação, nomes de falecidos da sua família vão começar a surgir em sua mente. Não é coincidência, não é sua imaginação. Quando um nome vier, quando você sentir aquele peso súbito no peito, lembrando de alguém que partiu, anote imediatamente. Esses são os sinais que Padre Pio nos ensinou a reconhecer. São chamados diretos de almas que precisam de você agora. Vou fazer uma promessa para você neste momento. Se você assistir até o final sem pular nada, 3 coisas acontecerão em sua vida. Primeiro, você vai descobrir com clareza espiritual se há alguém da sua linhagem familiar nesse estado de abandono. Segundo, você vai aprender as orações exatas que Padre Pio recomendava para arrancar essas almas da solidão e acelerar sua entrada no céu. Terceiro, você vai receber uma missão sagrada que pode transformar você no instrumento de misericórdia divina que sua família inteira está esperando há gerações, mesmo sem saber.
No final, teremos uma oração resgate tão poderosa que pode mudar o destino eterno de quem você ama. Mas você precisa chegar até lá com o coração preparado. Deixe eu te mostrar como isso acontece na prática, porque é mais comum do que você imagina. Pense em alguém da sua família que morreu há alguns anos. Pode ser um avô, uma tia, um primo distante. Nos primeiros meses após a morte, todo mundo estava mobilizado. Missas de 7º dia, de 30º dia, visitas frequentes ao túmulo, o nome da pessoa nas conversas diárias. As fotografias espalhadas pela casa, as histórias contadas e recontadas. Mas então o tempo passa. 6 meses, 1 ano, 2 anos. As visitas ao cemitério ficam mais raras. As missas não são mais encomendadas. O nome some das rodas de conversa familiar. E quando alguém menciona a pessoa, vem aquele silêncio constrangido, seguido da frase que todo mundo conhece. A vida precisa continuar. Não podemos viver no passado. Do ponto de vista humano, isso parece lógico, até saudável. Ninguém pode viver eternamente de luto. Mas agora vou revelar algo que vai virar seu entendimento de cabeça para baixo. Do ponto de vista espiritual, quando uma alma ainda está no purgatório sendo purificada, ela depende absolutamente das orações dos vivos para aliviar seu sofrimento e acelerar sua libertação. E quando essas orações cessam, quando o nome para de ser pronunciado, quando ninguém mais manda rezar uma missa, algo terrível acontece naquela dimensão espiritual. A alma entra num estado de solidão amplificada que Padre Pio comparava a estar preso num calabouço escuro, onde você grita por socorro, mas ninguém te ouve porque todos esqueceram que você existe. Será que isso está acontecendo com alguém que você conheceu? Será que neste exato momento há uma alma da sua família vivendo esse tormento enquanto você assiste a este vídeo? A resposta provavelmente é sim. E por isso, Padre Pio identificou 5 verdades espirituais aterrorizantes sobre o estado dessas almas solitárias. 5 segredos que carregam mensagens urgentes de Deus para quem ainda está vivo e tem o poder de mudar essa situação. Eu vou revelar todos os 5 agora, mas preciso te avisar de algo muito sério. O 5º segredo é o mais forte de todos. É nele que está a chave definitiva para a libertação dessas almas. Por isso, você não pode desistir no meio do caminho. Você não pode parar de assistir antes de chegar lá, porque, se parar, vai ficar com o conhecimento incompleto e não vai conseguir resgatar ninguém. Então, respire fundo, ajuste os fones e vamos entrar nos mistérios que podem salvar gerações. O primeiro segredo que Padre Pio revelou é este: a solidão amplifica o fogo purificador de uma forma que as pessoas na Terra não imaginam. Quando uma alma está no purgatório recebendo orações constantes, missas oferecidas, terços rezados em seu nome, ela sente cada uma dessas intercessões como gotas de água fresca caindo sobre as chamas que a purificam. O sofrimento continua, mas é suportável porque há esperança ativa, há conexão com os vivos, a certeza de que alguém se importa. Mas, quando as orações param completamente, quando a alma percebe que ninguém mais se lembra dela, o fogo purificador não diminui em intensidade, ele se mantém, mas a capacidade da alma de suportá-lo desaba. É como se o tempo da purificação se arrastasse numa eternidade subjetiva muito mais longa. Padre Pio via isso diretamente e dizia que uma alma esquecida pode ficar no purgatório 10 vezes mais tempo do que ficaria se recebesse orações regulares. Existe fundamento bíblico para isso, não é invenção mística. No segundo livro dos Macabeus, capítulo 12, versículos 43 a 46, está escrito claramente que Judas Macabeu mandou recolher uma oferta e enviar a Jerusalém para que fosse oferecido um sacrifício pelos soldados mortos. E o texto sagrado explica:
É, portanto, um pensamento santo e salutar rezar pelos mortos para que sejam livres de seus pecados. A própria palavra de Deus confirma que nossas orações têm poder real de aliviar o sofrimento dos que partiram. Ignorar isso não é apenas descuido, é desobediência espiritual. Deixe eu te contar uma história real que ilustra perfeitamente este primeiro segredo. Em 1953, uma mulher chamada Carmela, de Belo Horizonte, foi visitar Padre Pio porque estava tendo sonhos perturbadores. Todas as noites ela via seu tio Antônio, que havia morrido 5 anos antes, aparecendo coberto de cinzas e gritando um nome que ela não conseguia entender direito. Ela acordava em pânico, suando frio. Quando chegou ao confessionário de Padre Pio, antes mesmo que ela explicasse tudo, o santo olhou fundo em seus olhos e disse: "Seu tio Antônio está no purgatório há 5 anos e ninguém reza mais por ele. A família esqueceu completamente. Ele está sozinho e o sofrimento está se tornando insuportável." Carmela começou a chorar porque era verdade. Após o primeiro ano da morte do tio, ninguém mais encomendava missas, ninguém mais visitava o túmulo. "Mas, padre," ela perguntou, "por que ele grita um nome que não consigo entender?" Padre Pio respondeu: "Ele está gritando o seu nome, Carmela. Você é a única que Deus escolheu para resgatá-lo. Se você não fizer nada, ele pode ficar lá por décadas ainda." Carmela saiu daquele confessionário transformada. Ela mandou rezar 30 missas seguidas pelo tio. Rezou o terço todos os dias durante 1 mês inteiro, oferecendo pelas intenções dele. Visitou o túmulo abandonado e limpou tudo com as próprias mãos, enquanto chorava e pedia perdão por ter esquecido. E sabe o que aconteceu? Na 30ª missa, ela teve um sonho completamente diferente. O tio apareceu vestido de branco, radiante, sorrindo e simplesmente disse: "Obrigado, Carmela. Agora estou livre. Estou indo para casa." Ela acordou com uma paz inexplicável, uma certeza interior absoluta de que a missão havia sido cumprida. Este é o poder que você tem em suas mãos quando entende o primeiro segredo. Mas isso nos leva diretamente ao segundo segredo. E aqui a coisa fica ainda mais séria. Padre Pio revelou que essas almas solitárias clamam por socorro, mas na maioria das vezes não são ouvidas porque os vivos não sabem reconhecer os sinais. As almas do purgatório têm permissão divina limitada para tentar se comunicar conosco. Elas não podem aparecer fisicamente, não podem falar com voz audível, mas Deus permite que elas toquem nossa consciência de formas sutis. E a tragédia é que a maioria das pessoas ignora completamente esses chamados ou os interpreta como superstição, coincidência, imaginação. Padre Pio passava noites inteiras acordado ouvindo os gemidos dessas almas. Ele descrevia que seu quarto no convento parecia uma estação de almas perdidas, com dezenas delas entrando e saindo, todas pedindo que ele rezasse por elas, que encomendasse missas, que intercedesse. Muitas dessas almas eram de pessoas que ele nunca tinha conhecido em vida. Eram desconhecidos totais, mas que Deus enviava até ele porque não tinham mais ninguém na terra que se lembrasse delas. E Padre Pio não rejeitava nenhuma. Ele anotava os nomes que conseguia captar espiritualmente. Rezava por todos, oferecia suas dores pelos abandonados. Por isso ele dormia tão pouco. Ele estava cumprindo a missão de ser a voz dos sem voz. Como você sabe se uma alma está tentando se comunicar com você? Padre Pio ensinou critérios claros de discernimento. Primeiro sinal: sonhos repetidos com a pessoa falecida onde ela aparece triste, angustiada, ou simplesmente te olhando em silêncio com olhos suplicantes. Não é todo sonho com falecido que tem significado espiritual, mas quando o sonho se repete várias vezes, especialmente com o mesmo tom emocional de súplica, você deve prestar atenção. Segundo sinal: pensamentos súbitos sobre aquela pessoa sem nenhum motivo aparente. Você está trabalhando, cozinhando, dirigindo
e de repente vem à sua mente o nome de alguém que morreu e que você não pensava há anos. Isso não é aleatório. É a alma conseguindo tocar sua consciência através da permissão divina. Terceiro sinal, você encontra fotografias, objetos, ou ouve o nome da pessoa de forma coincidente várias vezes em poucos dias. Deus orquestra essas sincronicidades para chamar sua atenção. Teve um caso impressionante em São Paulo no ano de 1960, com um homem chamado Roberto que trabalhava como contador. Ele começou a ter uma sensação estranha toda vez que passava em frente à igreja matriz da cidade. Era como se alguém estivesse puxando ele para dentro. Ele ignorou isso durante meses, achando que era impressão. Até que uma noite, ele sonhou com sua avó materna, que havia morrido quando ele era criança e que ele mal se lembrava. No sonho, ela simplesmente estendia as mãos para ele e dizia: "Roberto, eu preciso de você." Ele acordou perturbado, mas ainda tentou racionalizar. Foi só quando ele encontrou, por acaso, mexendo em papéis velhos, uma foto da avó ao lado daquela mesma igreja matriz, que ele entendeu o recado. Ele procurou um padre, contou tudo, e o padre, que conhecia os ensinamentos de Padre Pio, disse: "Sua avó está pedindo missas. Ela está no purgatório há décadas e ninguém mais reza por ela." Roberto encomendou 10 missas. Na última missa, enquanto o padre consagrava a hóstia, Roberto sentiu uma onda de calor no peito e começou a chorar sem controle. Depois ele descreveu como uma certeza interior absoluta: "Minha avó foi libertada naquele momento exato." Esses sinais não devem causar medo, devem causar ação. Quando você reconhece um chamado, a resposta correta não é ignorar. Não é ter medo de coisa de outro mundo. A resposta correta é agir com caridade espiritual, mandar rezar uma missa, rezar um terço oferecido por aquela alma, fazer uma esmola em nome dela. Padre Pio dizia: "As almas do purgatório não querem te assustar. Elas querem que você as ajude. E quando você ajuda, elas se tornam suas intercessoras mais fiéis no céu." Agora chegamos ao terceiro segredo, e este vai tocar especificamente em algo que muitas famílias não sabem, mas deveriam saber urgentemente. Padre Pio revelou que existe uma responsabilidade espiritual específica da linhagem familiar. Os parentes de sangue de uma alma no purgatório têm maior poder de intercessão e maior obrigação moral de resgatar aquela alma do que pessoas de fora. Por quê? Porque os laços de sangue criados por Deus na ordem natural carregam também laços espirituais na ordem sobrenatural. Quando você abandona espiritualmente um antepassado, quando você permite que um avô, uma bisavó, um tio, fique esquecido no purgatório sem orações, você está cometendo uma forma de ingratidão espiritual que pode gerar consequências para toda a família. Padre Pio ia além. Ele dizia que muitos dos bloqueios de graças que uma família experimenta, muitas das dificuldades repetidas geração após geração, muitas das desgraças que parecem perseguir uma linhagem estão diretamente ligadas ao abandono das almas dos antepassados. Não é maldição, não é feitiço, não é macumba. É simplesmente a justiça espiritual de Deus permitindo que a negligência tenha suas consequências. Quando você resgata as almas esquecidas da sua família através de orações e missas, você não apenas liberta aquelas almas, você abre canais de bênção para toda a sua descendência. Porque aquelas almas, uma vez no céu, se tornam intercessoras poderosíssimas por todos os seus parentes vivos. A tradição da Igreja sempre ensinou sobre a comunhão dos santos. Nós que estamos vivos na terra, as almas sendo purificadas no purgatório e os santos glorificados no céu, formamos uma única família espiritual. E numa família verdadeira, ninguém abandona ninguém. Se você tem um irmão preso injustamente, você move céus e terra para tirá-lo de lá. Da mesma forma, se você tem um antepassado preso no purgatório, você deve mover orações e missas para libertá-lo.
Houve uma família em Curitiba, nos anos 60, que estava passando por dificuldades financeiras terríveis. O pai havia perdido o emprego, a mãe estava doente, os filhos não conseguiam progredir nos estudos. Tudo parecia bloqueado. Eles foram consultar um padre sábio que conhecia profundamente os escritos de Padre Pio. Esse padre perguntou: "Vocês rezam pelos seus falecidos?" A família ficou em silêncio constrangido. Ninguém rezava. Havia várias pessoas da família que tinham morrido nas últimas décadas e que foram completamente esquecidas. O padre então orientou: "Façam uma novena de missas pelos antepassados esquecidos. Rezem o terço todos os dias oferecendo pelas almas da família. Visitem os túmulos abandonados." A família obedeceu com fé. E em 3 meses, a situação começou a se reverter de forma inexplicável. O pai conseguiu um emprego melhor que o anterior, a mãe teve uma melhora súbita na saúde, os filhos começaram a se destacar na escola. A família testemunhou publicamente: "Quando libertamos nossos mortos, fomos libertados também." Se a sua família está passando por dificuldades crônicas, se há um padrão de problemas que se repetem, pare e pergunte: será que estamos abandonando alguém do outro lado? Será que há uma alma da nossa linhagem clamando por ajuda e nós não estamos ouvindo? A resposta pode estar mais próxima do que você imagina. Mas antes de revelarmos o 4º e o 5º segredos, que são os mais poderosos de todos, eu preciso que você faça algo muito importante agora mesmo. Pare este vídeo, vá até a seção de comentários e escreva exatamente isto: "Luz para os solitários", seguido do nome de um falecido que você sente que pode estar nesse estado de esquecimento. Pode ser alguém da sua família, pode ser um amigo que morreu, pode ser até alguém que você não conheceu, mas que veio à sua mente agora. Escrever esse comentário não é apenas engajamento de vídeo, é um ato espiritual. É você firmando publicamente um compromisso diante de Deus e diante de toda essa comunidade de que você não vai mais abandonar aquela alma na escuridão. É o primeiro passo concreto do resgate. E sabe o que vai acontecer? Quando milhares de pessoas escreverem essa frase, vamos criar uma corrente de oração coletiva tão poderosa que almas vão ser libertadas neste exato dia. Então, faça sua parte agora. Escreva "Luz para os solitários", mais o nome. Depois, volte aqui porque o que vem agora é ainda mais transformador. Deixe também seu like neste vídeo como uma oração coletiva. Cada like é uma alma dizendo sim para a missão de resgatar os esquecidos. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho, porque aqui você vai receber mais ensinamentos de libertação espiritual que podem mudar sua vida e a vida de quem você ama. E compartilhe este vídeo. Compartilhar não é só espalhar conteúdo, é praticar uma obra de misericórdia. Você pode estar salvando alguém do tormento da solidão eterna. Faça isso agora. Vou esperar. Pronto? Então vamos ao 4º segredo, aquele que vai te ensinar a reconhecer com precisão absoluta os sinais que você tem ignorado até hoje. Padre Pio dizia que Deus nunca abandona uma alma no purgatório sem dar oportunidades para que ela seja resgatada. E uma dessas oportunidades é a permissão para enviar sinais aos vivos. Mas a tragédia é que a maioria das pessoas, ou não, reconhece esses sinais ou os interpreta de forma errada. Então vou te ensinar agora, com a clareza de Padre Pio, como identificar quando uma alma esquecida está pedindo sua ajuda. Primeiro sinal concreto: sonhos repetidos e vívidos com a pessoa falecida. Não estou falando de qualquer sonho. Estou falando de sonhos onde a pessoa aparece com um senso de urgência, onde ela te olha de forma penetrante, onde há uma atmosfera de súplica, mesmo que ela não fale nada. Esses sonhos geralmente acontecem na madrugada, entre 3 e 5 da manhã, que é a hora espiritual onde o véu entre os mundos fica mais fino. Se você teve 3 ou mais sonhos assim com a mesma pessoa falecida em poucas semanas, pare de ignorar.
É um chamado direto. Segundo sinal, pensamentos súbitos e inexplicáveis sobre a pessoa. Você está no trabalho, concentrado, e de repente vem à sua mente o rosto, o nome, uma memória daquela pessoa que você não pensava há anos. Não há gatilho externo. Não há motivo aparente. É como se a lembrança fosse colocada na sua consciência vinda de fora. Padre Pio explicava que isso acontece porque a alma consegue, através da permissão divina, tocar sua mente por um breve momento. Quando isso acontecer, não ignore. Pare o que está fazendo e reze imediatamente uma Ave Maria por aquela alma. É a resposta mais rápida e eficaz. Terceiro sinal: sincronicidades múltiplas envolvendo a pessoa. Em poucos dias você encontra uma foto antiga dela, ouve alguém mencionar o nome dela, passa na frente da casa onde ela morava, ouve uma música que ela gostava. Se fosse uma vez, poderia ser coincidência. Mas quando são várias ocorrências em sequência rápida, é Deus orquestrando as circunstâncias para chamar sua atenção. Preste atenção a esses padrões. Quarto sinal: sensações físicas específicas. Algumas pessoas sentem um peso no peito quando estão perto de objetos da pessoa falecida. Outras sentem um frio súbito sem explicação. Outras sentem uma presença, não ameaçadora, mas suplicante. Padre Pio dizia que essas sensações são reais, não são imaginação, e devem ser interpretadas como pedidos de ajuda espiritual. Agora, como diferenciar um chamado verdadeiro de uma imaginação ou, pior ainda, de uma manifestação demoníaca tentando te enganar? Padre Pio deu critérios claríssimos. Primeiro, uma alma do purgatório sempre pede oração, missa, terço, esmola. Nunca pede coisas materiais, nunca pede práticas supersticiosas, nunca pede que você faça algo contrário à fé católica. Se no sonho ou na sensação houver qualquer pedido estranho, rejeite imediatamente. Não é de Deus. Segundo, uma alma verdadeira traz urgência santa, mas nunca terror paralisante. Você pode acordar do sonho emocionado, com vontade de ajudar, até um pouco perturbado pela seriedade da situação, mas não com medo desesperador. Se houver terror puro, pavor que te paralisa, é sinal de ação demoníaca e você deve rejeitar em nome de Jesus e buscar um padre. Terceiro, quando você atende o chamado rezando, mandando rezar missa, os sinais param. A alma conseguiu o que precisava e deixa você em paz. Se você reza, oferece missas, faz tudo certo, mas os sinais continuam ou pioram. Procure um padre exorcista porque pode ser outra coisa. E tem um sinal de confirmação que Padre Pio considerava definitivo: a paz súbita. Depois que você atende o chamado, especialmente depois de uma missa oferecida por aquela alma, você sente uma paz inexplicável, uma certeza interior de que a missão foi cumprida. É Deus te dando o consolo de saber que você realmente ajudou alguém a chegar ao céu. Agora sim, chegamos ao segredo mais poderoso de todos, aquele que Padre Pio considerava a chave definitiva para libertar as almas solitárias. Preste atenção máxima, porque o que vou dizer agora pode mudar o destino eterno de alguém que você ama. O quinto segredo é este: uma única missa rezada com devoção verdadeira por uma alma esquecida tem mais poder do que anos e anos de outras orações. Por quê? Porque na missa não é você que está orando. É o próprio Cristo que renova seu sacrifício redentor no altar. É o Calvário acontecendo novamente de forma incruenta. É o sangue de Jesus sendo derramado mais uma vez, agora especificamente por aquela alma que você escolheu resgatar. Padre Pio celebrava a missa com uma intensidade mística que fazia as pessoas chorarem só de olhar para ele. Ele via o céu se abrindo durante a consagração, via anjos descendo ao altar, via almas do purgatório sendo literalmente arrancadas do fogo e levadas para a glória eterna no momento exato em que a hóstia se transformava no corpo de Cristo. Ele dizia:
Se as pessoas realmente entendessem o poder da missa, as igrejas estariam lotadas todos os dias e ninguém deixaria de mandar rezar missas pelos seus mortos. Deixe eu te contar a história final, a mais impactante de todas. Em 1958, uma senhora chamada Aparecida de Santos, litoral de São Paulo, perdeu sua irmã mais velha em um acidente de carro. A dor foi imensa, mas os primeiros meses foram acompanhados de muita oração. Missas, terços. Todo o ritual católico foi cumprido com fervor. Mas depois de um ano, a vida seguiu. Aparecida parou de encomendar missas, parou de visitar o túmulo, parou de falar da irmã. Passaram-se 5 anos assim. Até que uma noite ela teve um sonho terrível. A irmã apareceu num lugar escuro, estendendo as mãos, e disse apenas uma frase: "Cecida, você me esqueceu." Aparecida acordou em pânico, porque Cecida era o apelido de infância que só a irmã usava para chamá-la. Ninguém mais sabia desse apelido. Ela entendeu na hora que aquilo era real. No dia seguinte, Aparecida procurou o pároco da cidade e contou tudo. O padre, que era devoto de Padre Pio, disse: "Manda rezar uma missa imediatamente. Não espere. Sua irmã está clamando e você tem o poder de libertá-la hoje mesmo." Aparecida encomendou a missa para aquela mesma tarde. Durante a celebração, no momento da consagração, quando o padre ergueu a hóstia, Aparecida sentiu algo inexplicável. Foi como se uma onda de calor passasse por todo o seu corpo, começando no peito e indo até as pontas dos dedos. Ela começou a chorar compulsivamente, mas não era choro de tristeza. Era choro de alívio profundo, de certeza absoluta. Depois da missa, ela procurou o padre e disse: "Minha irmã foi libertada agora. Eu sei. Eu senti." E naquela mesma noite, ela teve outro sonho, completamente diferente. A irmã apareceu radiante, vestida de luz, sorrindo, e disse: "Obrigada, Cecida. Agora estou em casa. Estarei sempre rezando por você." Aparecida nunca mais duvidou do poder da missa. Este é o poder que você tem em suas mãos agora. Se durante este vídeo um nome veio à sua mente, se você anotou esse nome quando eu pedi no começo, não deixe esse conhecimento morrer aqui. Haja imediatamente. Procure uma paróquia hoje mesmo, ainda hoje se possível, e encomende uma missa por aquela alma. Não espere o fim de semana, não espere o mês que vem, não espere ter mais dinheiro. A missa não precisa ser cara. O que importa é a intenção, é a ação concreta de caridade espiritual. E quando você fizer isso, fique atento. Fique atento aos sinais de confirmação, à paz que vai invadir seu coração, aos sonhos que podem vir trazendo a certeza de que você realmente salvou alguém. Mas tem um detalhe importante sobre discernimento espiritual que eu ainda não expliquei completamente. Como você sabe se realmente ajudou a alma ou se está sendo enganado por consolações falsas ou até por espíritos malignos tentando te levar para a presunção? Padre Pio ensinou critérios precisos e vou passar todos agora para você. Primeiro critério: uma alma genuinamente ajudada não fica aparecendo para agradecer repetidamente de formas espetaculares. Deus é discreto. Você pode ter um sonho final de confirmação, pode sentir uma paz interior, mas se começam a acontecer fenômenos estranhos, manifestações exageradas, desconfie. Não é de Deus. Segundo critério: a paz que vem da certeza de ter ajudado uma alma é uma paz profunda, estável, que não depende de emoções fortes. Se você fica numa espécie de euforia mística, achando que virou um santo resgatador especial, cuidado. É orgulho espiritual. A verdadeira caridade pelas almas traz humildade e gratidão a Deus, não exaltação de si mesmo. Terceiro critério: quando você realmente ajuda uma alma a sair do purgatório e ela chega ao céu, as coisas na sua vida começam a melhorar de forma sutil, mas real. Não são necessariamente milagres espetaculares, mas você percebe uma proteção maior,
uma facilidade maior para vencer tentações, uma clareza maior nas decisões. É a alma agora santa retribuindo sua caridade e intercedendo por você diante de Deus. Se nada muda na sua vida espiritual, talvez você ainda não tenha feito o suficiente ou a alma ainda esteja sendo purificada. Quarto critério, o mais importante de todos. Busque sempre a orientação de um padre sábio. Não caia na tentação de virar um místico solo, interpretando tudo sozinho sem submissão à Igreja. Padre Pio, com todos os seus dons extraordinários, nunca deu um passo sem obedecer seus superiores. Ele submetia tudo ao discernimento da Igreja. Você deve fazer o mesmo. Encontre um padre que conheça bem a espiritualidade católica sobre as almas do purgatório e converse com ele sobre suas experiências. Agora vamos para a parte prática, porque conhecimento sem ação é morto. Como você se prepara espiritualmente para iniciar essa missão de resgate? Padre Pio dava orientações claríssimas. Primeiro passo: examine sua consciência com honestidade brutal. Você está em estado de graça? Se você tem pecado mortal na alma, suas orações pelos mortos têm poder limitado. Então, antes de começar a missão de resgatar alguém, cuide da sua própria alma. Vá se confessar. Receba a comunhão em estado de graça. Purifique seu coração. Segundo passo: verifique se você tem rancor de algum falecido. Se você guarda mágoa de alguém que morreu, se há ressentimento não resolvido, isso bloqueia sua capacidade de interceder eficazmente. Perdoe do fundo do coração. Perdoe mesmo que a pessoa tenha te magoado profundamente. Perdoar não é dizer que o que ela fez estava certo. É liberar aquela pessoa do seu julgamento e entregá-la ao julgamento misericordioso de Deus. Terceiro passo: prepare-se com jejum. Padre Pio jejuava intensamente e ensinava que o jejum oferecido pelas almas do purgatório tem poder extraordinário. Você não precisa fazer jejuns heróicos. Comece simples, um dia de jejum a pão e água, oferecido especificamente pelas almas solitárias da sua família. Esse ato de penitência abre canais espirituais que a simples oração não abre. Quarto passo: crie disposição interior de escuta. Peça ao Espírito Santo que te mostre claramente quais almas da sua família precisam de ajuda urgente. Faça essa oração com humildade, pedindo que Deus te use como instrumento. E então, fique atento aos sinais que já ensinei: sonhos, pensamentos súbitos, sincronicidades. Agora, o que você faz durante a missão de resgate? Estas são as ações concretas que Padre Pio recomendava. Primeira ação: mande rezar uma missa imediatamente pelo falecido esquecido. Essa é a ação mais poderosa de todas. Procure uma paróquia, encomende a missa, dê o nome da pessoa. Se possível, participe da missa com devoção máxima, oferecendo cada momento da celebração por aquela alma específica. Segunda ação: reze um terço completo oferecido por ela. O rosário tem poder imenso para as almas do purgatório, porque é a oração favorita de Nossa Senhora. E Maria tem autoridade especial sobre o purgatório. Padre Pio dizia que Maria desce pessoalmente ao purgatório para buscar as almas por quem rezamos o terço. Reze devagar, com intenção, imaginando que cada Ave Maria é uma gota de água fresca caindo sobre aquela alma. Terceira ação: faça uma esmola em nome da pessoa. Pode ser dar dinheiro para um pobre, pode ser doar alimentos, pode ser ajudar uma instituição de caridade. O importante é fazer explicitamente em nome de fulano e pedir a Deus que essa obra de caridade seja acreditada àquela alma como mérito espiritual. Quarta ação: visite o túmulo se for possível. Leve flores, limpe a sepultura se estiver abandonada. E lá mesmo, ajoelhado diante do túmulo, reze o Salmo 130, o De Profundis. Das profundezas eu clamo a ti, Senhor. Senhor, escuta minha voz. Essa oração milenar da Igreja tem poder especial para as almas.
Quinta ação: inclua o nome da pessoa nas suas orações diárias da família por 30 dias seguidos. Toda noite, antes de dormir, reze: Senhor, tem misericórdia da alma de fulano, livra-o do purgatório, leva-o para o céu. 30 dias de oração contínua criam uma corrente espiritual poderosíssima. Mas a missão não termina quando você faz tudo isso uma vez. O que você faz depois para criar mudanças permanentes na sua vida e na sua família? Padre Pio ensinava que devemos criar hábitos espirituais duradouros. Primeiro hábito: inclua nas suas orações diárias para sempre a frase: e por todas as almas esquecidas, especialmente da minha família. Isso mantém a porta espiritual aberta para Deus te usar continuamente como resgatador. Segundo hábito: crie um caderno espiritual. Anote nele os nomes de todos os falecidos da sua família que você consegue lembrar. Seus pais, avós, bisavós, tios, primos. Faça uma lista completa. E então, sistematicamente, vá mandando rezar missas por cada um deles. Não precisa ser tudo de uma vez. Pode ser uma missa por mês até completar a lista inteira. E depois recomece. Terceiro hábito: transforme o dia de finados numa data de resgate ativo. Não vá ao cemitério só para limpar túmulo e tirar foto. Vá com missão espiritual. Reze em voz alta pelos seus falecidos. Mas também caminhe pelo cemitério e reze por aqueles túmulos abandonados que ninguém visita. Aquelas sepulturas cobertas de mato com lápides quebradas, sem flores há anos. Pare diante delas e reze. Você pode estar libertando almas que estão no purgatório há décadas, esperando que alguém, qualquer pessoa, se lembre delas. Quarto hábito: ensine seus filhos a nunca esquecer os antepassados. Conte histórias dos avós, bisavós. Mostre fotos. Ensine-os a rezar pelos que partiram. Quando você cria uma cultura familiar de memória espiritual, você quebra a maldição do esquecimento que tem condenado tantas almas ao sofrimento prolongado. Quinto hábito: faça da sua família uma corrente de libertação através das gerações. Explique para seus filhos, para seus sobrinhos, para seus netos, o que você aprendeu hoje. Passe adiante esse conhecimento sagrado. Quando toda uma família abraça a missão de nunca abandonar os seus mortos, aquela linhagem se torna abençoada de forma extraordinária. As almas libertas se tornam uma nuvem de intercessores poderosos no céu, protegendo todos os descendentes. Agora eu quero falar diretamente com o seu coração, olho no olho espiritual. Você chegou até aqui neste vídeo porque Deus quis. Não foi algoritmo do YouTube, não foi curiosidade aleatória, foi providência divina. Deus sabia que você precisava ouvir exatamente isto hoje. Ele sabia que há alguém da sua família, talvez alguém que você amou profundamente, que está neste momento no purgatório sofrendo o tormento da solidão amplificada. E Deus te escolheu como instrumento de libertação daquela alma. Você é a resposta de Deus para o clamor daquela pessoa. Pense na responsabilidade e no privilégio que isso representa. Você tem o poder, hoje mesmo, de mudar o destino eterno de alguém. Você pode encurtar anos de sofrimento com uma simples ação de encomendar uma missa. Você pode arrancar uma alma das chamas purificadoras e colocá-la na luz do paraíso. Poucos momentos na sua vida terão tanta importância espiritual quanto este momento de decisão que você enfrenta agora. Você vai deixar esse conhecimento morrer aqui? Ou você vai agir? Padre Pio te olha do céu neste instante e te encoraja. Filho, filha, não tenha medo. Entre nesta missão com coragem. Torne-se resgatador das almas solitárias. Eu estarei intercedendo por você, ajudando você, guiando você. Mas você precisa dar o primeiro passo. Você precisa agir. Este é o chamado que você recebe hoje. Não é chamado para algo extraordinário que requer dons místicos especiais. É chamado para caridade concreta,
para ação simples, mas poderosa. Mande rezar uma missa. Reze um terço. Visite um túmulo. Faça uma esmola. Ações pequenas aos olhos humanos, mas gigantescas aos olhos de Deus. E tem algo mais que Padre Pio revelava e que deve te encher de esperança. Toda vez que você resgata uma alma esquecida do purgatório, você está garantindo que você mesmo nunca será esquecido quando chegar sua hora. Padre Pio dizia: quem cuida dos mortos será cuidado na hora da própria morte. As almas que você libertar se tornarão seus advogados no tribunal divino. Elas estarão lá, diante de Deus, clamando: Senhor, tem misericórdia dele, porque ele teve misericórdia de mim quando eu estava sofrendo e todos me haviam esquecido. Que garantia extraordinária é essa? Então, vamos encerrar fazendo juntos a oração resgate mais poderosa que existe, a oração que Padre Pio rezava todos os dias pelas almas solitárias. Coloque sua mão direita sobre o coração. Feche seus olhos se puder. E reze comigo agora, em voz alta se estiver sozinho, ou mentalmente se estiver em público. Mas reze com fé verdadeira, com intenção real de resgatar alguém. Senhor Jesus Cristo, que desceste à mansão dos mortos para libertar as almas justas que aguardavam tua vinda, eu te suplico neste momento por todas as almas esquecidas que estão no purgatório sofrendo o tormento da solidão amplificada, especialmente aquelas da minha própria linhagem familiar. Meus avós, bisavós, tataravós, tios, primos, todos aqueles que um dia viveram na minha família e que agora estão sendo purificados sem que ninguém na terra se lembre deles. Senhor, eu sei que pequei por negligência. Eu deveria ter rezado mais, deveria ter encomendado mais missas, deveria ter sido mais fiel na memória espiritual. Perdoa-me, Senhor, por ter abandonado quem precisava de mim. Mas agora, neste momento, eu firmo um compromisso sagrado diante de Ti. Eu prometo que nunca mais vou esquecer os meus mortos. Prometo que vou rezar, vou encomendar missas, vou fazer obras de caridade em nome deles. Prometo que vou me tornar um resgatador das almas solitárias, não apenas da minha família, mas de todas aquelas que Tu colocares no meu caminho. Por intercessão de São Pio de Pietrelcina, que conheceu profundamente os sofrimentos do purgatório e dedicou sua vida a libertar essas almas, eu te peço, envia tua luz sobre todos os que estão nas trevas do esquecimento. Envia tua misericórdia sobre todos os que foram abandonados pelos vivos. Que o sangue precioso que tu derramaste na cruz seja aplicado agora sobre cada alma solitária, purificando-a, consolando-a, libertando-a. Mãe Maria, Rainha do Purgatório, desce tu mesma àquele lugar de purificação e busca essas almas esquecidas. Toma-as pela mão como só uma mãe sabe fazer e leva-as para junto do teu Filho no paraíso. Que não haja mais nenhuma alma da minha família sofrendo o tormento da solidão. Que todas sejam resgatadas pela misericórdia infinita de Deus e pela fidelidade das minhas orações. Eu me coloco à disposição, Senhor. Usa-me como instrumento. Mostra-me através de sonhos, de sinais, de inspirações, quem precisa da minha ajuda urgente. Dá-me sabedoria para discernir os chamados verdadeiros. Dá-me coragem para agir mesmo quando for difícil. Dá-me perseverança para manter essa missão até o fim da minha vida. E quando chegar minha hora de partir, que eu possa encontrar do outro lado do véu todas essas almas que eu ajudei, radiantes de gratidão, prontas para me receber e me levar até Ti. Amém. Abra seus olhos. Respire fundo. Algo mudou no mundo espiritual neste momento. Você acabou de se tornar oficialmente um resgatador das almas solitárias. A missão começou agora. E lembre-se sempre, você não está sozinho. Padre Pio caminha com você. Nossa Senhora te protege. E todas as almas que você libertar se tornarão sua escolta celestial,
te guiando até o dia em que você mesmo cruzar o véu e entrar na eternidade. Que Deus te abençoe, que os santos te acompanhem e que nenhuma alma da sua família fique jamais abandonada no esquecimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.